Olá, graça e paz. Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula a respeito de batalha espiritual. Eu queria, para começar a nossa aula, que você abrisse a Bíblia em Evangelho de Lucas, capítulo 11 e versículo de número 21. Olha só o que diz a Bíblia. Quando um valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Mas sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Olha só, Jesus está falando aqui a respeito de batalha espiritual. Jesus está aqui descrevendo como que é o curso de uma batalha espiritual. Ele revela o diabo como valente. Ele diz que o valente que guarda a sua própria casa, ele deixa em segurança todos os seus bens. Ou seja, quando o diabo está agindo na vida de uma pessoa, e infelizmente, o diabo chama as pessoas de casa. Ele chama a pessoa de casa. Ele considera a pessoa como a casa dele. E não é, mas ele considera. Então Jesus diz que quando esse valente está bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança a todos os seus bens. E qual é a arma do diabo? Traição, divórcio, prostituição, pornografia, briga. Isso são as armas dele. E quando ele está bem armado, fica em segurança, ou seja, aquela situação não muda. Por isso que o casamento de muitas pessoas não muda. Ela já ela já tentou conversar, ela já tentou entrar em acordo, ela já tentou fazer tudo. Ela já fez de tudo para aquela situação mudar. E aquela situação não muda. Aquele casamento não muda. Por quê? Porque o valente está bem armado. O diabo está bem armado. O diabo está agindo ali naquele casamento com instrumentos e ferramentas que faz com que aquele casamento não mude. E aí é que vem o pensamento de divórcio, o pensamento de separação, porque o marido pensa, essa mulher nunca vai voltar para mim. A esposa pensa, ele nunca vai mais voltar, vou cuidar da minha vida, porque o valente está bem armado. Mas quando vem um mais valente do que ele, vence-o. E quem é esse mais valente do que ele? Jesus. Jesus é o mais valente do que esse demônio que está destruindo o seu casamento. E quando Jesus se levanta na tua vida contra esse mal, vence. Porém, você também tem que ser uma pessoa valente. Você também tem que se levantar em uma batalha espiritual contra esse mal, contra essa força do mal, contra o inferno que se levantou contra o seu casamento. É por isso que a gente sempre diz, lute pelo seu casamento, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, não desista. Não desista, meu amigo. Não desista, minha amiga. Não abra mão do que é teu, do presente de Deus para a tua vida. Sim, essa mulher foi o presente que Deus te deu. Não desiste dela, não. Esse marido, esse homem, é o presente que Deus te deu. Não desista dele, não. Não abra mão dele, não. Porque o valente pode estar bem armado, mas se você for mais valente, Jesus luta com você e vence esse mal. Vence. É necessário que você entenda isso. Se você não lutar, Jesus não vai lutar por você. Jesus só vai lutar por mim se eu lutar com ele. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa batalha espiritual e vencer as feitiçarias, a inveja, o olho grande, a bruxaria, o feitiço que está agindo na sua vida conjugal, é você lutar com Jesus. É você se aliançar a Jesus e com coragem lutar pelo seu casamento,
determinar dentro de você, eu não vou desistir do que é meu. O diabo vai soltar o que é meu. Eu não aceito perder para o diabo. E Deus vai trazer de volta. Porque Deus vai entrar nessa peleja com você. E vai te dar a vitória. Pode ter certeza. Então, o primeiro passo, anote aí, o primeiro passo é você lutar pelo que é seu. Se você desistir, você não vence essa batalha espiritual. Você precisa lutar. Aí você vai dizer assim, mas André, lutar como? Com as armas que Deus te dá. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, acompanhe comigo sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Verso 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, achei. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha só, as armas da nossa milícia. Nós temos armas. Você sabia disso? Nós temos armas para lutar contra o diabo e seus anjos. Nós temos armas para lutar contra o diabo e o inferno inteiro. E a Bíblia diz que essas armas são poderosas em Deus. Em Deus. Sem Deus, não. Por isso a gente tem que estar com o nosso ser trino, o quê? Alinhado. Porque aliado com Deus, essas armas são poderosas para destruir as fortalezas, para destruir a feitiçaria, a bruxaria, a magia, o encanto, todo o mal que foi feito. As nossas armas são poderosas para destruir os demônios. E quais são essas armas, André? Jejum, a oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com Deus. Elas são as armas que nós possuímos. São as armas que nós temos para destruir o mal, para destruir as obras do mal. Nós temos autoridade contra o diabo em Cristo Jesus. Jesus disse assim, eis aí os sinais hão de acompanhar todos os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Foi o que Jesus falou. Ele nos deu autoridade contra os demônios. Então você tem autoridade para tirar esse demônio do teu casamento, que está virando a cabeça da tua esposa e do teu marido. Você tem autoridade. Você tem armas para fazer isso. Eu lembro que certa passagem bíblica, Jesus, ele encontrou um homem que o filho dele estava endemoniado e os discípulos não conseguiram libertar aquele rapaz. Os discípulos não conseguiram tirar o demônio do menino. E o demônio jogava o menino no fogo, Deus jogava o menino na água, tentando matá-lo. De repente é isso que o diabo está fazendo com o teu casamento. Tentando matar teu casamento de todas as formas, no fogo, na água. E Jesus libertou aquele menino. Os apóstolos perguntaram para Jesus, por que nós não podemos libertar o menino dos demônios? A gente libertou tantos demônios, mas por que esses aí a gente não conseguiu? Aí Jesus falou assim, olha, tem castas de demônios que só se expelem com jejum e oração. Que são as armas poderosas. De repente você não está conseguindo vencer essa força maligna que está agindo no teu casamento. Jejum, oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, vai fazer você prevalecer, vai fazer você vencer.
vai fazer você expulsar esse demônio da tua vida e tomar posse do casamento que Deus te deu. Ô, meu irmão, desiste do teu casamento, não. Há um poder capaz de salvar esse casamento. Minha amiga, não desista do teu marido. Eu sei que está difícil e você está sofrendo, mas use as armas que você possui, que estão disponíveis a todos, para você vencer essa guerra espiritual, para você vencer essa batalha espiritual, essa batalha contra o inferno. O apóstolo Tiago, eu me lembrei agora dessa palavra, o apóstolo Tiago, na epístola, né, de Tiago, lá no capítulo 5, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, abra a sua Bíblia aí também, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 7, olha só, você vai entender por que que nós falamos do alinhamento do ser trino. Olha só. Versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Encontrou aí? Vou ler. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É o que eu falei para você. Deus só vai lutar se você lutar com ele. Deus só vai guerrear se você guerrear com ele. Jesus só entra na batalha se você estiver disposto a lutar também. Então, a primeira coisa que ele diz, se sujeite a Deus, se sujeite à vontade de Deus. Se sujeite à vontade de Deus. Talvez a sua vontade é largar a mão do teu casamento. A sua vontade é deixar tudo para lá. Mas as armas que nós temos, que é a Bíblia, a Bíblia é uma espada. A Bíblia é uma espada. E a espada é a nossa arma. E ela está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para todos nós que queremos vencer essa batalha espiritual. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se sujeite à vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que o teu casamento seja refeito, restaurado e reconstruído. Que você não abra mão do que ele te deu. E depois, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É você dizer, diabo, eu não vou desistir do meu marido, eu não vou desistir do meu casamento, eu te ordeno, saia do meu casamento. É isso que você tem que fazer. É assim que você tem que praticar a fé. Você tem que ordenar, diabo, saia do meu marido. Sabe o exercício que você tem que fazer? Pega a fotografia do teu marido, pega a fotografia da tua esposa, põe, se você tiver aí, uma roupa dele, uma peça de roupa dela, põe a mão em cima e diz assim, Jesus me deu autoridade para expulsar demônios. E eu, em nome de Jesus, expulso os demônios que estão na cabeça do meu marido, que estão na cabeça da minha esposa. Em nome de Jesus. Sim! É assim que você tem que fazer. Compreendeu? É assim que você tem que fazer. Mas, pastor, eu posso fazer isso? Pode. Jesus não deu autoridade só para mim, não. Jesus deu autoridade para todos os que creem. Você crê? Então você tem autoridade para fazer o que eu te ensinei a fazer aqui agora. Você tem autoridade. E aí você tem que praticar isso aqui, ó. Se sujeite a Deus, se sujeite à vontade de Deus. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Verso 8. Chegai-vos até Deus, e ele se chegará a vós outros. Limpai as vossas mãos, pecadores. Tem que tirar as coisas erradas da tua vida.
Você não vai vencer o inimigo com o pecado, não. O pecado te faz escravo do diabo. Como é que você vai vencer o diabo sendo escravo dele? Você tem que se libertar desse pecado. Aí ele diz assim: e vós, de ânimo dobre, purificai o vosso coração. Ânimo dobre é desanimado. Limpa o teu coração desse desânimo. Tira esse desânimo dentro do teu coração, essa guerra espiritual. Você não vai conseguir vencer desanimado. Então a Bíblia está dizendo para você tirar esse desânimo, esse ânimo dobre. Ânimo dobre é o ânimo que se dobra. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta, tá vendo aqui minha caneta? Ó, ela não dobra. Ela não dobra. Nosso ânimo tem que ser assim. Ele não pode dobrar. Ânimo dobre, por exemplo, isso aqui é um cabo. Aqui é o cabo do meu celular. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha como é que ele dobra. Ó. O ânimo dobre é isso aqui, ó. Ele se dobra. Ora eu quero, ora eu não quero, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu luto, ora eu não luto. Não. Para vencer, tem que ser firme. O ânimo não pode ser dobre. Tem que ser firme. Eu vou vencer no meu casamento. Eu vou vencer na minha família. Eu vou vencer essa batalha espiritual que eu estou travando no meu matrimônio. Amém? É isso que você tem que entender. Não desanima, não. Levanta a tua cabeça. Deus está contigo. Deus está contigo. E aí, ele diz assim, ó: humilhai-vos e lamentai, chorai, converta o riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Se humilha ali, ó Deus. Não é se humilhar para o marido, não. Se humilha para Deus. Põe tua tristeza para Jesus. Se humilha. Coloca diante dele o que está dentro do teu coração. Isso significa comunhão com Deus. Comunhão com Jesus. Contar para ele o que tu está sentindo. Ah, eu estou desanimado, Senhor, eu estou triste. Descobri isso. Ela falou isso. Tira essa tristeza de dentro de mim, tira esse desânimo, se humilha, chora. Jesus vai te fortalecer, vai te levantar. O teu casamento vai ser restaurado. A palavra de Deus é muito poderosa, meu irmão. Não tem como o teu casamento não ser restaurado. Não tem como. Olha para mim. Não tem como. Não tem como. Nós não estamos aqui fazendo uma tentativa, não. Eu sirvo a Deus nesse ministério de casais há 25 anos. Eu sou pastor há 30, mas há 25 anos Deus me concedeu essa missão de lutar por casamentos. Eu nunca vi Jesus perder. Eu nunca vi essa arma aqui falhar. Eu nunca vi. Eu nunca vi essa arma falhar. Nunca vi. Nunca vi o diabo não fugir. Nunca vi. Eu nunca vi alguém que se sujeitou a Deus, que resistiu ao diabo e que o diabo não tenha fugido do seu casamento. Eu nunca vi. Em 25 anos, só vitória. Só vitória. Luta. Luta. Não vou enganar você. Não é da noite para o dia. Não é para já. É luta. Perseverança. Insistência. Guerra. Batalha espiritual. Mas vitória em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então, se levanta dessa prostração. Se levanta dessa tristeza. Se levanta. Lava o teu rosto. Abra a janela. Respira o oxigênio. Toma um sol. Volta a viver, volta a lutar, volta a marchar, soldado. Você é um soldado de Cristo. Se você estava com o seu ânimo dobre, se você já tinha desistido de tudo, se você já não via perspectiva de futuro para o teu casamento, Deus está usando essa aula para te levantar. E está te dando instruções, hein? Tudo isso aqui é instrução, que você tem que colocar o quê? Em prática. Você tem que pôr isso em prática. Na tua vida. Porque isso aqui se cumpre se a gente colocar em prática. Só ouvir não adianta, não. Tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática.
Usa os pontos de contato. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. Jesus foi curar um cego e ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e colocou nos olhos do cego. Falou para o cego, vai lá e lava os teus olhos no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Aí o cego foi lá e lavou os olhos e voltou enxergando. Tem pessoas que elas, mas isso aí é feitiçaria. Não, não é feitiçaria, não, isso é fé. É arma da fé, é batalha espiritual. Primeiro milagre de Jesus, você sabia que foi no casamento? Você sabia disso? Primeiro milagre que Jesus fez na terra foi no casamento, em Caná da Galileia. O vinho tinha acabado. Sabe o que significa o vinho? O amor. O vinho significa o amor, tinha acabado. Tinha acabado na festa do casamento. Olha só, que coisa trágica, que coisa triste. Só o diabo mesmo para fazer um troço desse. Uma desgraça dessa. Uma tragédia dessa. No dia do casamento, o casamento acabou. Tem muita gente que viveu essa experiência. Na lua de mel se separaram. Muitos. Eu conheci muitos casos que o casamento acabou na lua de mel. Nem experimentaram direito o casamento, já se separaram. E Jesus estava em Caná da Galileia, foi convidado a esse casamento e o vinho acabou. Aí ele deu uma ordem. Pegar aquelas 6 talhas ali. Aí trouxeram as 6 talhas. Enche essas 6 talhas de água. Foram lá e encheram de água. Agora vai lá e apresenta ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou o vinho, falou, mas não era nem água mais, já era vinho. Mas vocês guardaram o melhor do vinho para o final, esse vinho é excelente. É isso que Jesus faz milagres. O vinho vai ser um vinho novo, melhor do que no começo, melhor do que o primeiro. Mas como que Jesus fez? Ele usou ali os recipientes, 6 recipientes, 6 talhas. Ele usou. Usa a sua fé, pega uma garrafa com água, coloca o nome do teu marido dentro dela, coloca o nome da tua esposa, ora sacudindo a garrafa, ora sacudindo essa garrafa. Diz, ó Deus, queima esses demônios que estão na cabeça do meu marido, queima esses demônios que estão na cabeça da minha esposa. Muda o pensamento deles, muda o coração deles, sacode as emoções deles. Isso é usar fé, isso não é simpatia, isso não é feitiço, não. Isso é usar fé contra o diabo. São as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus. Pega a fotografia, pega uma peça de roupa, põe a mão assim, ó, em cima. Jesus falou que eu te dou autoridade para expulsar demônios. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, serão curados. Em meu nome expelirão demônios. Põe a mão na fotografia do teu marido. Põe a mão na fotografia da tua esposa, na roupa dela. E determina, em nome de Jesus, eu ordeno todos os demônios, toda a bruxaria, toda a inveja que está entre nós dois, seja amarrado agora. Sai agora do meu casamento. Expulsa ele. Expulsa ele. Tira esse mal. Com a autoridade do nome de Jesus. Você pode colocar isso em prática. Você vai ver como que o teu marido vai mudar. Você vai ver como esse mal vai sair da cabeça da tua mulher. Porque Deus te deu essa autoridade. É para ser usado. É para ser usado. Muitos cristãos esperam que o pastor faça isso, o bispo faça isso, o padre faça isso. Não, você tem autoridade, meu irmão. Se você crê em Jesus, você tem autoridade. Se você crê em Jesus Cristo, você tem autoridade. Todos os que creem em Jesus Cristo possuem a mesma autoridade. É só você crer. É só você crer. Porque não é para exclusivo uso do pastor, do sacerdote ou da pessoa que faz a obra de Deus usar a fé. Ele deu autoridade para todos. Eis aí que vos dou autoridade. Quem crê, os sinais hão de acompanhar todos os que creem. Em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos. E se beberem alguma coisa mortífera,
não lhe causará dano algum. Mas tem que crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga que assiste essa aula, você vai ver o poder de Deus. Porque quem está ensinando você aqui é o próprio Deus. Essa palavra é dele, não é minha, não. Essa palavra vem dele. E agora? Você precisa colocar em prática. Comece a jejuar. Faça um jejum. Não precisa ser de um dia inteiro, não. Faça isso, não. O jejum não é para destruir teu corpo. O jejum é para fortalecer teu espírito, tua fé. Faça um jejum de 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas no máximo. No máximo 12 horas. E pede nesse jejum que Deus venha te consagrar, te fortalecer, quebrar as feitiçarias, quebrar as forças do mal, vencer essa batalha espiritual no teu casamento. Se dedique à oração, se dedique ao jejum, se dedique à leitura da palavra. Eu dei aqui vários versículos, medita neles. Vai lendo esses versículos, vai meditando nesses versículos. Se aproxime de Deus, se chegue a Deus, que Ele vai se chegar até você. Limpa as tuas mãos do pecado, purifica as tuas mãos, purifica a tua vida do pecado, do teu ânimo dobre, se fortaleça, se anima, para Deus poder completar a obra na tua vida. Essa batalha espiritual você vai vencer. Você vai ver. Olha bem para mim, olha bem nos meus olhos. Você vai ver como é que teu marido vai voltar para casa. Você vai ver como é que a tua esposa vai voltar para você. Você vai ver. Você vai ver. Creia. Você não tem nada a perder. Já perdeu muito. Talvez você já perdeu tudo. Mas se você usar sua fé, você vai ver o poder de Deus operando nas armas da nossa milícia e te abençoando, te dando vitória e te fazendo prevalecer. Deus está contigo, porque Deus quer o teu casamento restaurado, porque o casamento é de Deus. Ele é o maior interessado de restaurar o teu casamento. Ele é o maior interessado, mais do que você. Mais do que você. Deus tem interesse em salvar o teu casamento e vai salvar. E vai. Se você lutar, se você disser, vou lutar, pronto, eu já tenho certeza que o teu casamento vai ser restaurado. Só em você dizer que vou lutar já é suficiente para eu dizer para você que o teu casamento vai ser restaurado. Pelo nome do Senhor Jesus. Tenha fé nisso. Creia nisso. Porque quem promete é o Senhor Jesus. E aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. E fazer muito mais do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Ele não faz só o que a gente fala. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos, sonhamos, esperamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Seu casamento vai ser um vinho novo. Um vinho novo. Lembre-se disso. Vai ser muito melhor do que no começo. Ele vai ser muito... Se no começo foi bom, depois que Jesus fizer essa obra no teu casamento, vai ser muito melhor. Muito melhor. Pode ter certeza disso. Nós vamos ficando por aqui em mais essa aula sobre batalha espiritual. Quero aguardar você. Quero aguardar você no nosso plantão de atendimento para tirar as suas dúvidas. E quero também reforçar a você que dentro de tudo que nós falamos aqui hoje, se sente fraco, incapaz, não se sente em condições de fazer isso tudo sozinho, nós temos um plano chamado Platino, de acompanhamento de 30 dias, com suporte de psicólogos, aulas com o Barone, aulas com as gestoras, e um acompanhamento diário de um facilitador que vai te dar o suporte necessário de você travar essa guerra espiritual e vencer. Procure o suporte técnico para saber mais informações e lute. Fazendo isso, você está lutando, porque quem luta vence.
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro.